Meus amigos, o fenômeno dos santos gigantes tem aí transformado paisagens, economias locais e até as formas de expressar a fé. Para entender o que é que está por trás desse agigantamento da fé e como essas obras dialogam com a cultura e o imaginário do povo nordestino, a gente conversa a partir de agora com o cientista político Emanuel Freitas. Muito bom dia, Emanuel. Seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia, eu que agradeço. Emanuel, o que é que explica esse movimento de transformar a devoção em monumentos tão gigantescos? Isso é apenas um símbolo de fé ou há também ali um desejo de marcar território, né, de transformar ali aquele espaço num turismo religioso? Olha, a gente acabou de ter divulgados aí os números do censo de 2022, né, em junho último, e ele nos trouxe aquele movimento que a gente já acompanha, pelo menos desde a primeira vez que o censo foi divulgado, que é o declínio cada vez maior do catolicismo, né? O catolicismo que já correspondeu a 99% das afirmações de fé de religião no Brasil, hoje está aí na casa dos 50%. Então, você tem uma queda considerável anual do catolicismo, o que vai se expressar também numa queda da presença cultural do catolicismo, porque a gente não pode esquecer que, como religião oficial, na história do Brasil, os 5 séculos também legaram uma presença cultural muito forte de elementos católicos. Né? Então, a cultura brasileira também tem uma marca forte de presença católica. Esses monumentos, então, dizem, primeiro, da tentativa de manutenção desse prestígio, dessa hegemonia religiosa e cultural que o catolicismo tem na nossa cidade, especialmente nas cidades mais longe dos grandes centros e especialmente em estados muito católicos, como é o caso do Ceará, que é o segundo estado mais católico do Brasil, só perde para o Piauí. E nos últimos anos você teve a manutenção ou a revigoração daquilo que eram alianças entre o poder público e o poder eclesiástico, né? Ao passo, então, que a Igreja Católica vai perdendo o peso que ela tinha, a dimensão que ela tinha na vida pública nacional, ela vai mantendo alianças com os poderes locais, estaduais e municipais para que, dessa forma, com a construção dessas imagens devidamente localizadas como pontos centrais das cidades, como é mesmo essa do Crato, né, vizinha de outra cidade que é Juazeiro, que também tem um marco religioso muito forte, vizinha de Barbalha, que tem outra imagem, com também um marco cultural religioso muito forte, inclusive vocês trazem isso na matéria publicada no Diário do Nordeste. Então você tem relações estreitadas entre o poder eclesiástico e o poder local para uma certa manutenção, contando com o prestígio que o poder político local dá à Igreja Católica para a manutenção aí dessa importância. Não existiria esse turismo religioso, como a gente vê, inclusive aqui no estado do Ceará, se não fosse essa aliança entre Igreja Católica e poder público, né? O turismo religioso, inclusive, ele consta como uma rota do governo estadual, né? Então, isso talvez, pensando nas dimensões da laicidade, daquilo que diz a Constituição, seria impensável do ponto de vista mesmo aí constitucional. Mas nós temos outros elementos culturais e de identidade religiosa que acabam legitimando, até porque a gente está falando da Igreja Católica, que foi aquela religião que formatou a nossa cultura brasileira, então a gente acaba encontrando legitimidade tanto dos poderes públicos locais, como também por parte da população. O que é interessante é que as cidades vão crescendo, né, tanto em termos habitacionais como em termos de infraestrutura, mesmo em termos de comércio, de mercado, vão crescendo no entorno dessas grandes imagens. Né? Se a gente, quem conhece a imagem de São Francisco, por exemplo, em Canidé, logo após a sua inauguração e visita hoje, pode comprovar que o entorno está consideravelmente já modificado. Isso também deverá acontecer com a estátua aí de Nossa Senhora de Fátima, que é inaugurada hoje e que eu estive lá 2 semanas atrás, aliás, há uma semana atrás, conferi, de fato, é uma imagem muito bonita, né? E no alto da cidade do Crato, de onde você dá para ver, inclusive, Juazeiro e Barbalha, mas você vê, então, esses elementos. Né? Também são tentativas, a Igreja Católica vê com bons olhos, porque podem funcionar como tentativas de revigoramento da fé católica, especialmente
do catolicismo popular. Eu escrevi um texto que vai sair numa revista com uma professora da URCA, em que nós analisávamos exatamente a importância do catolicismo popular para manter a hegemonia católica no Ceará. E, esse catolicismo popular é muito alimentado pela presença dessas imagens, né, que acabam se tornando, além de pontos de peregrinação, como a imagem do próprio Padre Cícero, que, se a gente pensar, hoje conta com um teleférico construído e mantido pelo governo do Estado. Então, você tem o poder público mantendo a expressão da fé, mas essas imagens, então, ajudam a fortalecer a presença católica no Ceará, tornando essas cidades, inclusive, rota de viagem para fiéis das diversas partes do mundo. Então, acho que, sob esse ponto de vista, é muito importante, então, para o Ceará contar. E Fortaleza também, né, tem muitas imagens. As cidades, inclusive, que não estão na matéria, a gente pode lembrar aqui de Chorozinho, que tem uma imagem lá muito grande do Menino Jesus de Praga. Mesmo aqui na capital, Nossa Senhora Aparecida no Montese, Nossa Senhora da Assunção, de onde sai a Caminhada com Maria, que já se tornou um dos eventos mais importantes do catolicismo nacional, porque leva ali perto de 1,5 milhão de pessoas todos os anos da Barra do Ceará à catedral. Então, imaginemos o que seria, né, o que seria do catolicismo em Fortaleza, por exemplo, se a gente não tivesse essa expressão pública da Caminhada com Maria a cada ano. E essa expressão parte ali de uma imagem construída como monumento no bairro de Nova Assunção. Então, acho que todos esses elementos se juntam, né? O que a gente pode concluir é que eles dizem respeito a uma aliança entre o poder eclesiástico e o poder político, e que acaba por produzir tanto a efervescência do mercado local, do comércio local, sob diversos aspectos, transporte rodoviário, hotelaria, né? Restaurantes e comércio de modo geral, mas também, ao fim e ao cabo, acaba por fortalecer a presença do catolicismo como religião aqui no nosso estado. Emanuel, dentro do cenário que a gente tem hoje, né? Bom dia, Sávio falando. A gente tem aí as redes sociais, né? Onde muitas vezes esses monumentos também se tornam aí espaços, como se fala nas redes, né? Instagramáveis, né? São ali fundos de foto, né? Se torna ali todo um cenário. Como é que você avalia também essa questão, né? Do ponto de vista da cultura da selfie? Como é que isso também impacta na vivência da fé diante desses monumentos que a gente tem aqui? Exatamente. Não, a imagem de Fátima, por exemplo, ela se transforma não apenas num monumento religioso, mas, sobretudo, num monumento de turismo, e num monumento de turismo em que, em nosso tempo, é importante ir e dizer que se foi, né? Então, mesmo as transmissões da Diocese do Crato, se vocês entrarem aí no Instagram da Prefeitura do Crato, houve uma mobilização intensa acerca da inauguração dessa imagem, né? E os próprios fiéis, vivendo em tempos de redes sociais, obviamente, vão fazer da presença deles ali, naquele monumento, não apenas uma presença para expressar a fé, mas também para expressar a sua presença mesmo física, né? Como eu fui e dou testemunho disso que eu estou vendo, essa obra de arte, essa escultura que está aqui presente na nossa cidade. Todas as coisas do nosso tempo são capturadas pela gramática das redes. Não basta ir, é preciso ir e mostrar que se foi. E aí, quanto mais pessoas, obviamente, estiverem lá presentes para mostrar que foram ao Monumento de Fátima ou a outros monumentos espalhados pelo Ceará, ao fim e ao cabo, acaba por fortalecer a identidade católica, né? O que é importante a gente observar é que, mesmo a Diocese do Crato e as demais igrejas onde esses monumentos estão localizados, precisaram também dobrar-se a essa gramática das redes, né? Porque a igreja mesmo vai precisando adaptar-se a essa gramática, a essa tecnologia, e que, nesse aspecto, ela perde, inclusive, em relação às grandes igrejas evangélicas, sobretudo pentecostais, que foram, de certa forma, fundadas dentro dessa dinâmica do mundo digital. A Igreja Católica chegou depois
tanto na TV, que é um dos meios de comunicação tradicionais, como também chegou depois nos meios digitais. Agora, eu vejo o quanto é importante. Quem estará na inauguração hoje, lá da imagem de Fátima, são duas personalidades católicas bastante presentes nas mídias digitais e que fazem parte daquilo que a Brenda Carranza, uma professora da Unicamp, nomeou como catolicismo digital. Quem fará isso é a irmã Kelly Patrícia, de fortíssima presença nas redes, fundadora do Instituto Hesed, aqui de Fortaleza, e também o padre Fábio de Mello, que não precisa de apresentações, né? Então você tem um monumento que faz referência a um elemento tradicional do catolicismo, que é a imagem de Maria, e a imagem de Maria em Fátima, mas que precisará aí do auxílio do capital midiático de duas importantes personalidades, Madre Kelly e Padre Fábio de Mello. A gente pode dizer que esses santos gigantes também é uma forma de resistência aí da Igreja Católica, tentando ali estar mais próxima de seus fiéis, né? E como você falou, aproveitando também esse movimento ali das redes sociais, trazendo ali esses nomes importantes, né? E chamando também, convidando as pessoas para essa rota também, né? Essa rota de peregrinação, digamos assim, né? Como a gente já acompanha em vários outros países também, né? Para que as pessoas possam também expressar ali a sua fé, né? Diante ali dessa imagem, né? Estando mais presente também nesses lugares. Com toda certeza, né? Assim, esses grandes monumentos vão se apresentando como a opulência do catolicismo, né? É uma religião que já foi a oficial do Estado, que tem grandes templos, mas que cada vez mais esses grandes templos são quase que ofuscados por outros megatemplos evangélicos, né? Então, esses monumentos vão marcando a presença, vão demarcando uma presença ainda permanente do catolicismo como a religião da maior parte dos brasileiros, né? Então, daí a importância de, em várias cidades, e a gente está falando especificamente ali do Crato, que é uma região que faz parte da região do Cariri, uma região bastante religiosa, né? Então, a matéria chama atenção para Juazeiro, Barbalha, mas logo ali está sendo refeita a imagem da menina Benigna, lá em Santana do Cariri. Então, você tem ali marcadores, né, que vão mostrar às cidades, né, e inscrever-se no tempo como importantes marcadores da presença e de uma hegemonia católica que ainda insiste em perdurar, tanto no Brasil como também aqui no Ceará. Então, de fato, a presença desses monumentos é importantíssimo para o catolicismo permanecer fazendo-se visível e marcadamente presente na vida das diversas cidades e também do Ceará. À medida em que o governo do Estado, então, entra nessa empreitada, né, de exibição pública, vamos dizer assim, da fé católica, fomentando aí o turismo religioso e criando ele mesmo um turismo religioso oficial, uma rota oficial no Ceará, ele também dá sua contribuição, o poder público, para que essa importante instituição religiosa permaneça hegemônica aqui no nosso estado. A gente agradece, então, a participação do Emanuel Freitas, né, que estuda essa religiosidade. Eu lembro, sabe, Manfredinho, a primeira vez que eu entrevistei o Emanuel, que foi para o meu radiodocumentário, ali finalizando a faculdade, um trabalho que eu fiz sobre a cidade de São Francisco, né, a fé popular na cidade de São Francisco. O Emanuel me ajudou demais nesse trabalho. Então, muito especial ter você aqui mais uma vez para falar, né, sobre a religiosidade tão forte que a gente tem aqui no nosso estado. E a gente relembra aqui, né, que o Emanuel nos ajudou muito durante a escolha do novo Papa, né, do Papa Leão XIV, nos ajudou a entender como era o processo, os impactos, né, que essa escolha do Papa novo, né, teve, especialmente para a religião católica. Então, o Emanuel já quase sócio aqui do nosso programa, né? Muito obrigado pela lembrança, pela deferência de vocês. Um abraço, até a próxima. Até mais.